então, para compor o painel, junto com o senhor Alexandre, convido ao palco o senhor Tiago Tavares, diretor-presidente da Cefernet, quem fará também a moderação da atividade. O professor da Universidade de São Paulo e colunista do jornal Folha de São Paulo, Dr. Pablo Hortelado. O pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Dr. Diego Machado. A gerente de políticas públicas do Facebook no Brasil, a senhora Mônica Rosina. E, dentro de instantes, vai se juntar também a eles a gerente de políticas públicas e relações governamentais do Google Brasil, a senhora Juliana Nolasco. Passo a palavra, então, para o senhor Tiago Tavares. Muito bem. Muito bom dia, então, novamente, a todas e todos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que aceitaram participar desse painel. E o desafio que nós temos é buscar soluções, como construir uma rede mais positiva a partir desse cenário de desinformação. Desinformação, desordem informacional, um ambiente hostil que tem ocupado cada vez mais as timelines e cuja resposta é complexa. Eu me lembro que ano passado, quando tive a oportunidade de participar das reuniões do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, que foi criado pelo Tribunal Superior Eleitoral para pensar estratégias de conter o avanço das notícias falsas, da desinformação online, surgiram várias propostas, várias ideias, várias iniciativas, e o grande desafio, Alexandre, é que a maior parte delas esbarrava em algum direito fundamental. Esbarrava no risco de cerceamento da liberdade de expressão, ou de violação à privacidade, ou mesmo gerava ali algum tipo de efeito colateral que poderia interferir na neutralidade da rede. Ou seja, são questões complexas, cujas respostas são complexas, e o mundo inteiro está se debatendo para buscar as melhores respostas para essa questão. Então, por favor, Juliana, seja muito bem-vinda. Então, com essa provocação inicial, e aí, lembrando de um outro aspecto, né, o Congresso Nacional, que iniciou essa semana as suas atividades, ele propôs 30 projetos de lei no ano passado, tentando ali responder, né, de alguma forma, a esse fenômeno da desinformação e das notícias falsas. E eu me recordo, inclusive, um estudo que foi feito aqui no Comitê Gestor da Internet, eu acho que o Diego e o Bruno Bione estão por aí, constatou que dos 30 projetos, a maior parte deles tem um viés criminal, ou seja, criminalizar a disseminação de notícias falsas, penas que vão de 6 meses até 8 anos de reclusão, como se houvesse ali efetiva condição, né, como se essa fosse a abordagem correta para enfrentar um fenômeno como esse. De modo que, a partir dessa moldura e dos dados que o Alexandre nos trouxe, eu queria, Pablo, talvez começar com você que tem pesquisado isso a fundo, você que tem publicado papers, artigos, tem monitorado o debate político, tem sido um ator extremamente ativo e engajado nessa discussão. Qual é o balanço que você faz e qual é o aprendizado que você tira dessa experiência de 2018, sobretudo no contexto eleitoral, em que a desinformação foi utilizada largamente como uma própria estratégia aí, na disputa política? O que você pode compartilhar da tua experiência conosco? Alô? Alô? Em primeiro lugar, bom dia. Obrigado, Tiago, pelo convite. Um prazer aqui estar conversando. Esse tema do notícias falsas e desinformações, ele é difícil de ser encarado, para começar, porque ele é difícil de ser definido, né? O próprio conceito de notícias falsas, ele não nasceu. Muitas vezes, esses conceitos nascem do debate acadêmico e depois eles são incorporados aí no debate político, no debate jornalístico. Nesse caso, foi exatamente o contrário, né?
É um termo que foi forjado na cobertura jornalística das eleições presidenciais americanas de 2016, não é isso? E para descrever blogs que estavam difundindo boatos sobre a campanha da Hillary Clinton, o termo pegou e logo ele entrou no debate político por parte dos democratas para atacar a campanha do Donald Trump, e logo em seguida o Donald Trump se apropriou do termo para desqualificar a cobertura jornalística que era a crítica adversária a ele, e de maneira que um termo que se referia tanto a blogs que estavam difundindo boatos quanto ao New York Times e a CNN é um campo semântico tão amplo que não serve para grandes coisas, né? Houve muito esforço acadêmico de tentar definir essa questão. Tem uma literatura agora enorme, acadêmica, tentando definir com mais precisão. Notícias falsas inclui erro jornalístico ou não inclui erro jornalístico? É só o que é factualmente falso ou deve incluir também manchete sensacionalista, textos tirados de informações jornalísticas tiradas de contexto, exageros, ou apenas aquilo que é malicioso? E se for apenas o que é malicioso, como é que eu sei se ela é maliciosa se eu não tenho acesso à intenção do agente? Então é muito difícil de você circunscrever o próprio fenômeno. Mas o que eu chamo a atenção é que se a gente sai dos casos específicos, vê, por exemplo, uma notícia falsa, e a gente tenta entender o fenômeno na sua gênese, a gente não vai encontrar sites que fazem mentiras com propósitos de desinformar a coletividade. O que a gente vai encontrar, e eu acho que esse é o fenômeno, são sites que estão engajados em projetos políticos e que travestem de matérias noticiosas pontos de vista político. Esse é o fenômeno que a gente encontra quando a gente analisa os sites e as páginas de Facebook e as contas de Twitter que estão dedicadas a esse fenômeno. Normalmente, quando a gente fala de notícias falsas, a gente está falando de uma publicação de um desses atores. Mas quando a gente vai para os atores, o que a gente descobre é que eles não estão fazendo mentiras. A mentira é eventual. O que eles estão fazendo é travestindo, digamos assim, a opinião política de matéria noticiosa. Então, basicamente, do que eles se ocupam, os chamados sites de notícias falsas, é pegar, digamos assim, o que tem no dia, o que aconteceu no dia, e traduzir aquilo que aconteceu no dia, que foi apurado pelos veículos de comunicação da grande imprensa, e traduzir, dar um twist, dar uma abordagem particular de acordo com o seu ponto de vista. E aí o que eles fazem? Eles aumentam, eles põem manchetes sensacionalistas, eles tiram de contexto, e eventualmente mente, mas a mentira não é a característica fundamental desse. E é por isso que é difícil de definir e é difícil de tratar. Ele é difícil de tratar porque ele não se traveste de matéria noticiosa à toa. Você tem duas vantagens. Primeiro, que aquilo dá mais credibilidade à informação. Então, esses sites eles estão emulando jornalismo sem praticar jornalismo. Eu acho que essa é uma definição, um pedaço da definição bem importante. Então, eles parecem, né? Eles têm esses nomes que parecem imprensa séria. Folha disso, Correio daquilo, assim por diante. Então, eles têm uma fachada de jornalismo. Eles apresentam, do ponto de vista formal, como se fosse jornalismo. Então, tem manchete, tem um lead, tem aspas, tem todas as características do jornalismo, só não tem apuração jornalística. Né? Na verdade, o que eles fizeram foi pegar o que foi apurado por outrem, ou às vezes o que nem foi apurado, às vezes é uma mentira, uma invenção, mas não é, frequentemente foi apurado por outrem. A mentira é mais excepcional do que a regra, e eles estão apresentando essa visão de mundo na qual eles pegaram o fato que foi apurado por outrem, e eles estão dando a visão conservadora, a visão progressista, a visão, enfim, depende aí da corrente que está fazendo esse. E estão fazendo isso com o propósito de alimentar correntes de opinião. Né? O fato de fazer essas manchetes muito pesadas e de pesar a mão na visão de mundo, na apresentação dos fatos noticiosos, cumpre um duplo papel. Primeiro, ele alimenta a militância, então ele extrai resultados políticos, mas isso tem a ver também, e aí a gente entra em como enfrentar esse problema, eles estão explorando uma característica da difusão da informação nas mídias sociais. Né? Lembrar que mídia social não é que nem mídia de massa, né? Como rádio, TV, os jornais. Né?
na qual tem uma relação para muitos. Então, tem um lugar centralizado que está soltando informação e tem um monte de receptores passivos que estão recebendo, ligando o rádio, ligando a TV, ou comprando jornal na banca. O que está acontecendo é que eu posto essas informações, né? Então eu tenho uma estrutura de semear essas informações, né? Normalmente eu tenho um site desse hiperpartidário que está ligado com uma página super engajada, militante. Essa página ela semeia na rede, então ela tem, sei lá, 1 milhão de seguidores, e o papel dela é simplesmente semear a informação, e quem difunde a informação são usuários como nós. Assim, a gente estima alguma coisa entre 10% e 15% dos usuários ativos estão muito engajados na difusão desses conteúdos. E eles estão engajados na difusão desses conteúdos porque eles compartilham aquelas opiniões políticas e eles estão passando adiante. Eles estão passando adiante porque essas informações elas foram desenhadas para serem passadas adiante. Elas são sensacionalistas, elas são fortes, né? Elas despertam sentimentos fortes que fazem com que você aperte o botão de compartilhamento. Elas não são reflexivas, informativas, elas geram medo, elas geram entusiasmo, elas geram revolta, indignação, elas geram conteúdos fortes que apelam para uma determinada posição política, e por esse motivo as pessoas que partilham dessa posição política veem aquilo, se sentem indignados e falam: olha só o que esses coxinhas estão fazendo, sei lá, olha só o que esses petistas estão fazendo, e assim por diante, e passam a informação adiante. E ela é muito difícil de conter a desinformação, porque ela está apelando para esses sentimentos fortes, ela se difunde rapidamente, e a contestação dos equívocos, da mentira, da imprecisão, ela não dispõe dos mesmos mecanismos de difusão. Por quê? Porque ela é fria. Então ninguém vê. Olha que correção interessante, e fica apertando o botão de compartilhamento. Ela não tem, digamos assim, apelo para se difundir nas mídias sociais. E é por esse motivo, só para responder, que eu acho que um pedaço desse problema tem uma solução que passa pelas plataformas reequilibrarem esse jogo político, alterando, mexendo aí nos algoritmos. Eles precisam privilegiar e ampliar o alcance de matérias frias. As matérias frias elas são o contraponto à difusão da mentira. Elas não têm capacidade de se disseminar pelas mídias sociais por si mesmas, porque elas não apelam para esses sentimentos de indignação, de raiva, de medo. Então, a gente precisa, ao meu ver, as plataformas precisam mexer nos algoritmos para equilibrar esse jogo político que está muito desequilibrado. Inclusive, os próprios veículos jornalísticos têm um bom desempenho na mídia. A gente mede aí, todo dia, a gente recolhe 3.000 no nosso laboratório, 3.500 notícias. E a gente vê que a Folha de São Paulo, o Estado, o G1, enfim, os grandes veículos, eles têm um bom desempenho. Mas o que eles têm um bom desempenho? Eles têm um bom desempenho em manchetes que apelam também para os lados da polarização política. Então, não são as matérias frias, não são as matérias investigativas, não são as matérias... Não é? São justamente as matérias dos grandes veículos que também apelam para esses sentimentos que têm uma grande performance. Eu acho que a solução, não a solução para um problema, mas um remédio para esse problema, passa por ampliar, digamos, o alcance dessas matérias frias. Eu acho que esforços de media literacy, como as plataformas têm estimulado, eles ajudam muito pouco. Eu acho que elas são importantes por si mesmas. A gente precisa aprender media literacy, as pessoas precisam aprender como funciona o sistema de comunicação, mas o problema não é de natureza de falta de educação. A gente sabe que as pessoas que estão difundindo esses conteúdos, elas são as mais educadas, elas são as pessoas mais velhas. Os mais jovens, eles têm uma dieta informacional muito mais saudável do que as pessoas mais velhas. E esse problema todo está praticamente todo concentrado em pessoas com alta escolaridade. Então, eu acho que não é um problema de falta de informação. É um problema de natureza política que a gente vai ter que resolver politicamente, é muito mais complicado, mas media literacy talvez ajude um pouquinho, ajuda menos do que eu acho que a gente acredita. Eu acho que mexer nos algoritmos também pode ajudar, mas a má notícia, a meu ver, é que o desafio é grande e a solução para esse problema é de natureza política. A gente precisa, enquanto sociedade, aprender a conviver melhor com a diversidade, porque a nossa sociedade está polarizada e está gerando um sentimento de não reconhecimento da legitimidade do campo adversário, e a gente só está se informando
com fontes muito ruins que apelam para esses sentimentos de indignação, de medo. E enquanto a gente não resolver, digamos assim, esse problema de natureza social e política, eu acho que soluções elas só vão mitigar um pouquinho. A gente só vai enxugar gelo. Obrigado, Pablo. O Pablo ele coordena na USP um laboratório de monitoramento, que faz o monitoramento do debate político na UEB. E é evidente que a sua leitura ela enfoca o fenômeno da desinformação a partir dos aspectos do campo político. Mas a desinformação também, hoje, ela é uma estratégia, né, deliberada, conteúdos falsos são usados no campo da saúde, né, desinformação propagada contra vacinas, políticas públicas, saúde pública, campos, invadem também campos na área de segurança pública, etc. E esse desafio enorme, né, eu faria uma provocação, talvez, para a Mônica. Mônica, o Facebook ele teve, não nos holofotes aí durante boa parte do ano passado, é a maior rede social do país, é o maior aplicativo de troca de mensagens do país, é a maior plataforma de fotos. E vocês trabalharam intensamente ali na detecção de remoção de contas falsas, comportamento inautêntico, se engajaram diretamente em iniciativas de apoio a checadores de fatos, de fact-checking, de media literacy. Você concorda com o Pablo de que, mesmo diante de todo esse esforço, a sensação ainda é de que nós ainda estamos enxugando gelo? Obrigada, Tiago, primeiramente pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando em nome do Facebook para essa audiência. Queria parabenizar pela escolha de inserir esse tema no Dia da Internet Segura, porque uma internet segura passa por informação e passa por desinformação. Então, é absolutamente necessário que a gente traga esse debate para um dia como esse. E vou te agradecer a provocação, porque ela instrui um pouco de como eu vou estruturar a minha fala. Eu, basicamente, estou no Facebook há um pouco mais de 2 anos e tenho trabalhado muito nessa frente. Tem sido um dos grandes focos da minha atuação. E eu queria dizer que a empresa está incrivelmente comprometida com a luta contra as notícias falsas, né? As eleições de 2016 nos Estados Unidos tomaram todos de surpresa, a empresa inclusive, e de lá para cá a gente vem investindo esforços, recursos humanos, dinheiro para que a gente possa criar programas, para que a gente tenha iniciativas, para que a gente possa contra-atacar. Eu acho que o Pablo tem um ponto importante, esse é um problema de natureza política. Não cabe a uma plataforma querer ou se colocar na posição de resolver um problema de natureza política, mas que a gente tem um papel importante nisso, a gente reconhece isso. E eu gostaria de contar para vocês aqui um pouquinho de como a gente vem enfrentando essas questões. Eu vou falar basicamente, vou dividir minha fala em 2 partes. Eu vou falar um pouquinho sobre 3 grandes áreas que a gente vem especificamente trabalhando no combate à desinformação, às notícias falsas. Eu vou falar bastante de remoção de contas falsas e de contas que violam as nossas políticas. Eu vou falar de o que a gente está fazendo para trazer mais contexto e mais informação para os nossos usuários. E eu vou falar em como a gente trabalha a redução do alcance de notícias falsas. Então, essa vai ser a primeira parte da minha fala. E, num segundo momento, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre 2 iniciativas que a gente recentemente anunciou e que eu acredito vão ser bastante complementares a essa nossa agenda. E aí, já tentando responder, Tiago, a tua provocação, a gente, de fato, acredita que os esforços que a gente vem empreendendo têm ajudado a reduzir significativamente, sim, na nossa plataforma, o alcance de notícias falsas. A gente tem visto resultados super positivos. De novo, é uma pequena parte do problema. Concordo com o Pablo que o problema é de maior monta. Então, a gente, como sociedade, tem um trabalho intenso pela frente. Para falar um pouquinho das nossas frentes de atuação, eu vou começar com uma frente inicial que é bastante importante
e ela é onde a empresa vem investindo muitos esforços, muitos recursos, que é a remoção de contas falsas e de contas que violam as nossas políticas. Parece que não, principalmente para quem está do outro lado da tela, mas a gente tem dados internos que mostram para a gente que o grande volume de desinformação que a gente enxerga na plataforma, ele vem de contas falsas. Os atores mal intencionados, eles têm contas falsas como principal veículo de disseminação de notícias falsas. E a gente tem investido muito na redução. Os nossos números são transparentes, a gente trimestralmente lança relatórios de transparência, e se a gente fizer uma média, por exemplo, dos últimos 2 relatórios de transparência, que são trimestrais, então os últimos 6 meses, em média, o Facebook remove entre 6 e 7 milhões de contas falsas por dia. Essas são contas que só não ficam nem segundos na plataforma, porque a gente já consegue identificar esses atores mal intencionados antes que eles consigam causar dano. Então, existe um trabalho enorme de background que a gente faz para, de fato, evitar que esses atores estejam lá. E a gente tem trabalhado bastante também para remover contas, perfis ou páginas que violam as nossas políticas. O Pablo mencionou formas por quais determinadas páginas tentam aí enganar, e normalmente essas páginas estão violando as nossas políticas, por exemplo, de autenticidade, e a gente tem trabalhado intensamente para remover páginas e perfis, ainda que não necessariamente falsos, mas que estejam associados com esse tipo de comportamento. Então, vou dar um exemplo concreto aqui. Às vezes, uma página vai lá, ela nasce como uma página de memes, né? Páginas de memes tendem a fazer muito sucesso, e aí elas rapidamente angariam lá uma grande quantidade de likes, de seguidores, e, no meio do caminho, aquela página se transforma em uma página anti-vacinas, por exemplo, né? Então, a gente tem hoje ferramentas que evitam que mudanças de nomes e de objeto aconteçam. Então, se hoje uma página de memes quiser se transformar em uma página anti-vacinas, ela não vai conseguir. Hoje a gente tem todo o histórico de mudança de nomes de páginas visível para todos os usuários, mas esse é só um exemplo de como atores mal intencionados tentam, burlando as nossas políticas, gerar desinformação. Um segundo pilar é informação, né? Como é que a gente pode informar melhor os nossos usuários? A Fernanda, na fala de abertura dela, falou em informação, em educação, na necessidade das pessoas saberem reconhecer fontes confiáveis, né? A gente acredita que parte do nosso trabalho é trazer mais informações e mais contexto para que os nossos usuários tomem decisões informadas no final do dia. Então, por exemplo, a gente investiu bastante no ano passado em campanhas de marketing. O Alexandre trouxe dados do CETIC, né, indicando que TV, rádios, jornais e revistas, quer dizer, o mundo offline ainda é uma fonte super importante para as pessoas procurarem informações confiáveis. A nossa campanha de marketing, com dicas sobre como identificar notícias falsas, ela rodou na nossa plataforma, ela rodou na internet de forma geral, e ela rodou também nos principais veículos de comunicação, revistas, jornais do Brasil. A gente também está pensando na camada de produtos, né? Então, não sei se já tiveram a oportunidade de prestar atenção. Quando vocês veem uma notícia compartilhada no feed de vocês, existe hoje um izinho, né? E aquele i se você clicar lá, você vai ver mais informações sobre aquele link. Então, quem é o veículo que está por trás dele, onde aquele link foi compartilhado, quem são os seus amigos que acabaram compartilhando aquele link. Isso, de novo, traz mais contexto, traz mais informação para os nossos usuários. E a transparência de páginas, a transparência de anúncios, ela segue crescendo. A gente investiu muito nisso no ano passado. Eu não tenho tempo para falar de transparência de anúncios, mas a gente focou muito para as eleições do ano passado, mas eu fico à disposição para quem quiser dialogar posteriormente. E aí, num terceiro pilar, a gente tem trabalhado para reduzir significativamente a distribuição, não só de notícias falsas, mas de conteúdo inautêntico. O Tiago mencionou, né, as notícias sensacionalistas, os famosos clickbaits. A gente atua
fortemente para reduzir o alcance que essas notícias têm, né, essas manchetes têm na nossa plataforma. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma equipe enorme de pessoas que trabalha usando a inteligência artificial para identificar spam e clickbaits, né? Isso de fato, circula muito pouco disso hoje na plataforma, porque, de novo, existe um trabalho de bastidor que, né, as pessoas não estão vendo, mas existe esse investimento enorme para a redução disso. A gente trouxe para o Brasil a parceria com as agências de checagem. Hoje a gente trabalha com a Lupa, com a Os Fatos e com a Agência Francesa de Notícias, a AFP, para checar links de notícias falsas. Recentemente, uma página de grande alcance no Brasil, me fugiu o nome agora, eu já lembro, mas ela compartilhou, sem querer, uma notícia falsa, soube que aquela notícia era falsa porque a notícia foi checada por um dos nossos parceiros e fez um post na sequência dizendo: olha, a gente não sabia que essa notícia era falsa, a gente soube por conta do programa e está aqui, né, nosso pedido de desculpa. Uma página super confiável. Às vezes a gente vai compartilhar notícias falsas sem querer. Então, ter mais informação e ter parceiros cujo business é fazer verificação de notícias, trabalhando com a gente no programa, é bastante importante. A gente verifica que, quando uma notícia é marcada como falsa, o alcance dela chega a cair em cerca de 80% na plataforma. Então, se você vai compartilhar uma notícia e está lá um aviso de que aquela notícia foi marcada como falsa, o usuário pensa 3, 4, 5 vezes antes de fazer aquele compartilhamento, né? E aí a gente tem investido bastante na frente de educação, né? Nós fundamos, junto com outras empresas, o Projeto Comprova, né, que é esse consórcio aí de verificação de notícias. A gente apoiou o projeto Vaza Falciane. Para quem não conhece, eu recomendo que conheça. É um curso online com uma linguagem super voltada para jovens. E aí super legal ver os dados do CETIC aqui focado em jovens, com vídeos, com memes, com provas online, para ensinar, de fato, as pessoas que é um problema. Vem coisa nova por aí, não posso dar spoiler, mas o programa deve seguir. E a gente trabalhou também com a Lupa e com Os Fatos na criação de bots que, no Messenger, dialogam aí com usuários, ajudando eles a identificar também notícias falsas online. O Thiago já está me olhando aqui, eu prometo que eu vou encerrar. Eu só queria, muito rapidamente, falar de outras 2 iniciativas. De novo, a pesquisa que o Alexandre trouxe indica que 22% de crianças e adolescentes buscam informações, né, de onde mora, ali da sua rua, do seu bairro. A gente está investindo fortemente em notícias locais. Essa é uma frente de atuação forte hoje do Facebook. Na semana passada, a gente anunciou um investimento de $300 milhões para os próximos 3 anos em notícias locais. A gente acredita que existe uma oportunidade, e nós temos a responsabilidade como plataforma de apoiar, de incentivar, de fazer com que notícias locais tenham mais força dentro da plataforma. As pessoas buscam... O local é muito importante para a informação, e a gente sabe que existem aí desertos de notícias, né? Não só no Brasil, mas mundo afora. Então, essa é uma frente grande de investimento. A gente está começando nos Estados Unidos. Logo mais, a gente vai poder anunciar o que a gente está trazendo especificamente para o Brasil. E aí eu queria só pedir para projetarem a tela. Muito bem. Esse é um programa no qual a minha equipe, eu especificamente, a gente está trabalhando muito. Ele não diz respeito exatamente à desinformação, mas eles se comunicam. A gente anunciou, na semana passada, a criação de um conselho de governança. Eu peço desculpas pela tela estar em inglês, mas é muito recente mesmo, eu queria compartilhar com vocês. A ideia é que o Facebook não seja o único a tomar decisões sobre o conteúdo que circula na nossa plataforma. É uma responsabilidade enorme. A gente entende que nós temos a responsabilidade de compartilhar isso com especialistas e, portanto, nós estamos criando um comitê que vai
o termo em inglês é oversight, né? Mas vai revisar, vai revisitar decisões do Facebook sobre conteúdo. Isso vai alimentar a nossa própria política de conteúdo da plataforma. E a ideia é que esse board, né, essa comissão, ela seja totalmente independente, tenha o poder, inclusive, de tomar decisões contrárias em relação a como o Facebook lida com o conteúdo na sua plataforma. Vocês estão cansados de saber que a gente nem sempre acerta, a gente erra. E a ideia é que esse board ele possa nos ajudar a acertar mais, né? Vai ser um board independente, vai ter representatividade, vai ter mais contexto local para ajudar a gente a entender melhor como a gente, né, desenvolve as nossas políticas, mas como a gente faz valer essas políticas na plataforma também. Eu não tenho tempo para falar de detalhes, mas também estou super à disposição para dialogar com quem quiser posteriormente. Obrigada, Tiago. Obrigado, Mônica. E um lugar extremamente oportuno para fazer um anúncio, né? O Comitê Gestor da Internet, que se dedica a 23 anos, né, Debbie, a discutir modelos de governança multissetorial para endereçar questões complexas, como é o caso da desinformação. Mas eu queria pegar o gancho quando você fala do deserto de notícias, para fazer uma transição de fala e dialogar com a Juliana, porque o Google, Juliana, há 7, 8 anos atrás, fez essa aposta de fortalecer, não é, a produção local de notícias, e, por meio do Google News Lab, vocês iniciaram um esforço nesse sentido. Qual a avaliação que vocês fazem a partir dessa experiência e, sobretudo, no que diz respeito às novas eleições que vêm por aí? A gente tem eleição todo dia, tem eleição na Nigéria agora, tem eleição no Parlamento Europeu em abril, tem eleição na Índia em maio, tem eleição na Indonésia, que é outro país super populoso, que tem desafios similares também aos nossos, no que diz respeito à lógica de difusão de desinformação. Mas aqui no Brasil tem eleição a cada 2 anos, né? A ministra Rosa Weber, na semana passada, já anunciava, né, a preocupação dela em começar a organizar as eleições municipais no Brasil no ano que vem. Então, como é que o Google está se preparando para esse cenário, a partir da experiência que vocês tiveram com o Comprova, com o Google News Lab, com todas as outras iniciativas? Tá bem, obrigada pela pergunta, Tiago. Primeiro eu posso falar, sou Juliana, do Google, e é um privilégio estar falando aqui. Fico até um pouco nervosa, porque, para quem não sabe, eu trabalhei no CGI, e fico até emocionada ao falar na frente dos meus colegas de trabalho, num lugar que já foi minha casa por muito tempo. Então, obrigada, Cefernet, pelo convite, ao CGI pelo convite. É um prazer estar aqui e um privilégio. Eu vou reestruturar minha apresentação, tá bom, Tiago? Não vou nem precisar projetar a apresentação, porque eu acho que a pergunta traz outras inquietações que são importantes da gente trazer aqui. E aí eu acho que, da perspectiva de eleições e trazer para o debate de desinformação e conectando as duas coisas, eu queria trazer 2 olhares, então, que são olhares muito importantes que a gente faz dentro do Google. Eu tive o prazer de trabalhar com eleições dentro do Google, e o tema de desinformação também é um trabalho que eu faço dentro da área de políticas públicas. Então, tem 2 olhares que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro é um olhar interno, do que a gente faz em relação aos nossos produtos e nossas políticas, e o segundo é um olhar externo, de forma como a gente trabalha de forma multissetorial para lidar com todas as questões de eleições e trazer conteúdo de fontes de autoridade e oficiais para os eleitores tomarem decisões informadas, e como a gente também trabalha em parcerias com o jornalismo, nessa perspectiva de fortalecer o jornalismo de qualidade. Então, o que eu poderia trazer, e eu vou fazendo sempre essa interação com o trabalho que a gente desenvolveu durante as eleições, que é do trabalho interno, e uma coisa que eu acho muito interessante de trazer, e que é um dado que sempre me impressiona, que eu acho que se relaciona com o que o Alexandre apresentou, que, diariamente, 15% de todas as buscas que são feitas no Google são buscas novas. Então, há um imenso estoque de curiosidade no mundo, no qual a gente entrega por meio de resultados que são ranqueados na nossa busca, que é orgânica. Então, toda vez que a gente fala sobre como lidar com a perspectiva de informação e ranqueamento de informações, eu acho que, como o Pablo bem colocou, a gente tem que dar respostas que sejam escaláveis. Com 15% de novas buscas diariamente, não tem como que todas as respostas sejam humanas para entregar com a rapidez e eficiência que isso demandaria.
Então, a gente tem, hoje em dia, no Google, a gente tem, enfim, a busca ela funciona de forma orgânica, e são diversos sinais que o algoritmo da busca vai lendo em sites para poder entregar o ranking que a gente tem. No entanto, a gente tem avaliadores, que são pessoas, que eles não mexem no algoritmo, mas eles avaliam as entregas dos resultados da busca. Então, eles vão, por exemplo, se você digitar gato e você recebe cachorro, a busca não está funcionando como ela deveria funcionar. E esses avaliadores, eles informam as equipes do Google que trabalham com os produtos para essas equipes também promoverem experimentos e, a partir de experimentos, promoverem qualquer alteração no algoritmo. Então, é um processo que ele é ultra complexo e estudado. Dentro da perspectiva desses avaliadores, eles olham se um site ele tem qualidade, eles olham se um site ele tem autoridade para entregar o que ele está entregando, e diversos outros sinais que são avaliados por eles, são os sinais que os algoritmos também leem. Recentemente, eles têm um guia que os orienta e as orienta a avaliar esses resultados da busca, e recentemente foi inserido nesse guia a perspectiva da desinformação e notícias falsas. Então, não só outras questões que eles estão olhando, como se você digita gato e você recebe gato, tem até um exemplo, e recomendo muito para quem tem curiosidade de saber como a busca do Google funciona, tem um site que chama Como Funciona a Busca, que para mim foi um grande aprendizado também. Então, assim, lá ensina exatamente, por exemplo, quando você coloca uma palavra que significa várias coisas, como você vai ter o resultado exatamente da palavra que você quer no seu ranking, no que você está recebendo. Então, os avaliadores contribuem para que o Google consiga melhorar seus algoritmos para entregar resultados mais relevantes na busca. Isso é uma perspectiva. A outra perspectiva que a gente tem são as nossas políticas. Nossas políticas não só orientam nossos usuários e nossa comunidade de como a gente funciona, mas também elas nos ajudam a trabalhar com as pessoas que, às vezes, não querem o bem da plataforma ou estão agindo de forma maliciosa. Então, a gente tem políticas em AdSense, então, que é a política do sistema de anunciantes do Google, no qual a gente retira sites que estejam querendo se remunerar por meio do compartilhamento de notícias falsas. E a gente tem também políticas no YouTube contra spam. Spam já é uma categoria mais ampla, mas quem tiver curiosidade também, a gente recentemente lançou um report, um relatório de transparência, mostrando como que o Google ele aplica as Community Guidelines, então são as premissas da comunidade do YouTube, na sua plataforma. Você consegue ver, enfim, quantos desses conteúdos foram retirados por meio de algoritmo, os avaliadores confiáveis, enfim, tem todo o processo de retirada de conteúdo. Não vou me aprofundar aqui, que eu quero chegar nos outros pontos também. Uma outra perspectiva que eu acho interessante trazer, e que eu acho que isso se relaciona diretamente com eleições, e foi um esforço que a gente, no time de políticas públicas, a gente montou um grupo com quase todas as áreas do Google para refletir sobre eleições, e isso vai ser uma reflexão que ela vai ser perene, ela não para. Assim, já estamos também refletindo sobre as eleições municipais. E uma das coisas que a gente mais se questionava era, nessa perspectiva da busca, que ela é orgânica e ela entrega o resultado que é totalmente definido pelo algoritmo, como que a gente consegue dar contexto numa perspectiva de eleições? Então, a gente trabalhou muito com uma feature que a gente já tem no Google, que se chama Knowledge Panel, os painéis de conhecimento. Então, a gente conseguiu trabalhar, e foi um recorde que a gente nunca tinha sido feito, nunca antes na história do Google tinha sido feito tantos Knowledge Panels. A gente fez 8.500 painéis de conhecimento com um dos principais dados de todos os candidatos em nível federal. Então, deputados, senadores, os candidatos à presidência, eles tiveram um painel de destaque com informações públicas sobre eles. Além disso, a gente conseguiu fornecer para os candidatos à presidência, todos eles, poderem postar suas prioridades de governo, então, que a gente chamou de Priority Statements. Então, eles postaram quais seriam as suas grandes prioridades, e eles utilizaram também uma ferramenta que se chama Post on Google, na qual eles conseguiram se comunicar com seus eleitores, ou, enfim, informar as notícias mais atualizadas das suas campanhas por meio do seu Knowledge Panel. Então, isso é uma perspectiva que a gente acredita que traga a perspectiva do contexto para os nossos usuários. Então, você dá um destaque para uma informação que os próprios candidatos e suas campanhas estavam oferecendo. Uma outra coisa muito interessante que a gente fez durante as eleições foi um hub, no qual a gente fez informações que você conseguia... Eu não vou mostrar aqui, mas depois eu posso compartilhar o link para quem quiser. Você conseguia filtrar por região, por gênero, por partido, as informações de todos os candidatos no Brasil inteiro. A gente trabalhou muito em parceria com o TSE, de forma a você conseguir trazer de forma simples, e essa era a nossa missão. A missão do Google é organizar a informação do mundo e torná-la útil aos nossos usuários. Num contexto eleitoral, a nossa função é organizar a informação e fazer com que... contribuir para que os usuários tomem decisões informadas durante a sua jornada eleitoral. Então, a gente fez esse hub, que teve mais de 1 milhão de usuários únicos durante o período eleitoral. Uma outra ação muito interessante que a gente fez com o TSE foi
algumas das perguntas mais feitas na busca no período eleitoral era onde votar, como votar e os resultados das eleições. A gente também trabalhou em parceria com o TSE para tornar fácil, toda vez que você digitava durante as eleições, eu, inclusive, utilizei isso, porque eu esqueci meu título quando eu fui votar, que era onde votar, então você conseguia saber a sua zona eleitoral, integrado com o Google Maps, então você conseguia também saber como chegar lá de forma mais fácil, o como votar, os documentos que você precisava levar, e os resultados você conseguiu acompanhar em tempo real, via uma parceria nossa com a Reuters e o TSE, todos os resultados das eleições. Então, mais uma vez, cumprindo a nossa missão de organizar a informação e torná-la útil, a gente conseguiu dar um destaque com as informações oficiais que estavam sendo compartilhadas no período eleitoral. Uma última ação que a gente fez, e que também bateu o recorde de usos durante um dia no assistente, o assistente do Google, não sei se já chegaram a usar, enfim, nosso bot que a gente consegue compartilhar informações, e a gente conseguiu usar, criar o que eles chamam de uma experiência com o TSE, na qual o TSE você conseguia conversar com o TSE durante o período eleitoral. Isso é uma perspectiva muito interessante, porque o TSE conseguiu colocar dentro dessa experiência também o que eles chamam de das mentiras eleitorais, né? Então, você conseguia perguntar se mais de 50% da população votar nulo, anula as eleições, e o TSE respondia para você. Então, a gente conseguiu trabalhar muito fortemente, foi um trabalho muito intenso durante o ano passado inteiro. Então, não foi um trabalho que começou em outubro, a gente começou a trabalhar no ano anterior em relação às eleições, e a gente deve continuar trabalhando, já estamos trabalhando, deve continuar trabalhando em parceria com o TSE. Isso dentro dessa perspectiva de desinformação em eleições e esse olhar interno. Então, o que eu trouxe para vocês era o que a gente faz nos nossos produtos, nas nossas políticas, na nossa perspectiva de transparência e do que a gente fez da perspectiva de contexto eleitoral e TSE. Mas, se eu tiver ainda 2 minutinhos, eu tenho? Tá. Eu queria trazer o olhar que a gente faz, o olhar que a gente tem para as perspectivas de parcerias multissetoriais que nos são muito importantes. O primeiro olhar que eu traria é a perspectiva de educação, que é a perspectiva de Media Literacy. E aí, conversando um pouco com o que o Pablo trouxe, eu acho que tem um olhar de que a educação ela é muito importante para mais jovens e mais velhos. Porque, quando a gente traz um olhar das ferramentas que são utilizadas hoje para compartilhamento de conteúdo, muitas vezes as pessoas, talvez, que não tenham tanto hábito de leitura online, talvez faltem ferramentas. A gente acredita que a Media Literacy, ou a alfabetização midiática, ela traz ferramentas para que as pessoas possam entender o seu mundo ao redor. Elas trazem ferramentas para você desenvolver o senso crítico, e isso tem um impacto, sim, no consumo da informação lá na frente. Pensando nisso, a gente desenvolveu 5 frentes diferentes no ano passado. A primeira foi com a Lupa, com a agência de conteúdo, enfim, com a agência de checagem e produtora de conteúdo. A gente, muito pensando dentro dessa perspectiva, que tem uma coisa que a gente falava com a Cristina, era existe um custo moral, né, de você corrigir depois o erro, né? Então, muitas vezes isso acontece, as pessoas compartilham uma notícia enganosa e depois elas ficam com vergonha de corrigir o erro. Isso acontece, as pessoas, né, muitas vezes não têm uma perspectiva, ninguém não, mas muitas pessoas não sabem como checar uma notícia ou fazer o tipo de verificação necessária. Até interessante um dado que saiu uma pesquisa recentemente, que foi conduzida pela Universidade de Ottawa, junto com Oxford, falando que mais de 50% das pessoas que utilizaram a busca em um determinado espaço de tempo em 3 países na Europa, utilizaram para fazer checagem de conteúdo. Então, tem essa perspectiva da busca, que eu acho que até reflete com a pesquisa que o Alexandre apresentou, que é de buscar outras fontes de conhecimento e você checar o que você está lendo. Então, o projeto com a Lupa, a gente fez em parceria com a Lupa e com o canal Futura, que foram as trilhas do conhecimento. Então, você ia ter uma primeira experiência de checagem de conteúdo. Então, você conseguia trazer para mais próximo das pessoas toda essa jornada de checagem de conteúdo. Um segundo projeto que a gente fez, e aí eu acho que também conversa um pouco com o que o Pablo trouxe, que quando a gente olha só para o jovem, muitas vezes, se a gente só fizer programas educacionais concentrando no jovem, talvez a gente não consiga impactar a sociedade como um todo. Por isso, também, a gente está olhando para professores e as famílias também, que tem um papel importante nessa mediação e nessa orientação do uso da internet. Então, a gente fez um projeto com Nós, que é uma escola de jornalismo de periferia, na qual eles criaram bolsas para que os professores das escolas públicas desenvolvessem os próprios programas de Media Literacy deles. Então, você não só traz o olhar do professor e da professora para o processo da reflexão do que é Media Literacy, isso por si só já é formativo, como eles e elas puderam construir projetos que fossem mais legítimos para a comunidade deles. Um terceiro projeto que a gente fez foi com Palavra Aberta e a Nova Escola, que foi um programa de Media Literacy para eleições, que também se conecta com o que o Thiago me perguntou,
no qual a gente trouxe o contexto para professores e para alunos, como ficar mais esperto durante o processo eleitoral e prestar atenção em contexto, em fonte, em data, e todas essas dicas que tem se falado bastante sobre checagem de conteúdo. A gente também tem trabalhado muito com palavra aberta na construção, porque hoje em dia a Media Literacy já entrou, a alfabetização midiática já entrou na Base Nacional Curricular Comum. No entanto, tem pouquíssimo material no Brasil sendo produzido sobre a nossa perspectiva, né, do que é alfabetização midiática, considerando o contexto educacional brasileiro. Então, a gente também tem trabalhado com Palavra Aberta e Nova Escola para produzir material. No ano passado, foram inseridos os primeiros conteúdos que a gente produziu em parceria com Palavra Aberta, quer dizer, Palavra Aberta produziu muito com o nosso apoio. Nova Escola tem produzido também e outras organizações para entrar no AVA-MEC, que é o site oficial de treinamento dos professores ligados ao MEC. A gente também deve lançar uma nova iniciativa, já, eu trago novidades em breve. Mas a última coisa, muito rapidamente, que é a perspectiva do Newslab. O Newslab é a área do Google que trabalha com fortalecimento do jornalismo de qualidade. A gente, só no ano passado, treinou mais de 3.500 jornalistas no Brasil inteiro, com a perspectiva de fact-checking, como fazer fact-checking durante as eleições. E a gente apoiou o Comprova, que foi uma rede colaborativa, uma coalizão para fazer checagem de notícias durante as eleições, que foi liderada pela NJ, e a gente, enfim, apoiou muito, o Facebook fez parte disso, e que, enfim, eu deixo para o meu parceiro, Marco Túlio, um dia ser convidado para contar dos resultados, que são impressionantes também. Obrigada. Muito obrigado, Ju. Diego, você tem conduzido uma pesquisa. O Diego é doutorando, pesquisador do programa de doutorado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e ele tem mergulhado, feito um mergulho sobre a atuação da Justiça Eleitoral durante o período das eleições, no que diz respeito à remoção de conteúdos, notícias falsas, né, as representações feitas pelos candidatos, pelos partidos, etc. E a gente sabe que essa eleição, Diego, já foi desafiadora, né? Tinham 25 mil candidatos, mas a próxima eleição, ano que vem, ela é muito mais complexa, porque ela é muito mais pulverizada. São 450 mil candidatos nas eleições municipais, que tem vereadores, tem prefeitos, mais de 5 mil municípios, etc. Então, me parece que o grande desafio aí é entender a importância de padronizar, definir padrões e critérios uniformes que possam ser usados pelo Poder Judiciário na apreciação desses pedidos de remoção de conteúdo, para que se preserve a liberdade de expressão e se faça o sopesamento adequado e, sobretudo, que se garanta a celeridade no cumprimento dessas ordens. O que é que você pode compartilhar com a gente a partir dessa pesquisa e dessa análise que você está realizando? Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado, Tiago, pelo convite de poder participar desse debate que, enfim, que é tão importante. Chegamos, acho que nesse que talvez seja assim, talvez pelo momento ainda mais crítico e sentido por todos da eleição e internet e dentro esse problema que é a desinformação. Então, a minha fala vai ser baseada nessa pesquisa que temos feito, o professor Danilo Doneda também está coordenando, e os propósitos da pesquisa é, primeiramente, compreender essa reforma eleitoral efetuada em 2017, e entender também a internet, como ela se coloca, qual é a posição dela nessa regulação eleitoral, e também um propósito, o objetivo de analisar a aplicação e a implementação dessa reforma eleitoral. E por isso, então, a gente fez alguns levantamentos de dados e procurou produzir alguns dados. Rapidamente, só mesmo passando para o slide seguinte, a gente faz o desenho, assim, só para informar mesmo o desenho da pesquisa. É uma pesquisa em que a gente tem obrigado. A gente tem uma pesquisa qualitativa com abordagem, então, teórica e empírica, em que a gente usa o método de análise de conteúdos. São 3 pontos. A gente busca analisar a internet, na legislação eleitoral, com uma ênfase, né, na mínima reforma, as leis
13.487, 13.488, que alteraram a Lei Geral das Eleições, 9.514 de 97, e bem como também a Resolução 23.551 de 2017. Então, aí nesse ponto a gente vai enfrentar, vai buscar, então, trazer subsídios sobre, por exemplo, desinformação, o papel dos bots sociais e qual a sua atuação também nas eleições. O segundo ponto é que, e aqui a gente já começa, então, ao levantamento de dados e tentar produzir algo, no campo da jurisprudência, então, nas decisões, algumas decisões de tribunais, no caso, a gente pegou alguns acordos do TSE, mas somente acordos que foram proferidos em sede de processo de representação. E o terceiro ponto, a gente procurou, então, tratar e buscar alguns dados relacionados a impulsionamento de conteúdo, que passou a ser, que foi autorizado e permitido, então, a partir dessa reforma eleitoral, e buscamos, então, extrair algumas compreensões, enfim, interpretar como isso vem sendo implementado. Opa! Como é que passa? O verde, em cima. O verde. Em cima. Nossa. Obrigado. Primeiramente, então, já vou falando só sobre esse aspecto dos dados, então, que seria sobre a aplicação. Não vou aqui tratar sobre, enfim, o teor da reforma e compreensão dos seus, enfim, institutos e aspectos relacionados à internet. Mas, então, com relação aos acordos do TSE que nós pesquisamos, foram acordos proferidos, então, em processo de representação apenas. Então, só dizem respeito à campanha presidencial, então, nas eleições para presidente da República. E a questão é que também isso foi principalmente voltado para impugnação de conteúdo. Então, são representações em que se discute, em que se impugna o conteúdo. Então, vai tratar principalmente sobre propaganda eleitoral. E, claro, o nosso objetivo maior é buscar ou entender os dados relacionados à internet. Mas, nessa análise, nós encontramos 70 processos, 70 representações que tratam de em que então, candidatos ou coligações impugnam conteúdo divulgado, não apenas na internet. Nós vimos, então, ali, inclusive, o que tem mais processo, o objeto, que tem por objeto a impugnação de conteúdo, então, em propaganda eleitoral, é televisão. A mídia foi veiculado por televisão. Então, claro, assim, mesmo quantitativamente, a gente já vê a importância ainda do que é divulgado pela mídia televisiva. Mas a internet, ela foi objeto de 3 processos. Então, né, o conteúdo divulgado pela internet foi objeto de 23 processos. Nesses 23 processos, a gente identificou 36 conteúdos que foram impugnados. Considerando que, em alguns casos, na verdade, não ficou muito claro, a gente conseguiu identificar pela decisão, pelas decisões, a quantidade de conteúdos que estavam sendo impugnados. Porque um critério muito claro e muito fácil é identificar as URLs, o que, aliás, é necessário em uma ação uma representação em que se formula um pedido de remoção de conteúdo, é indispensável haver a identificação da URL. Mas encontramos decisão que não faz menção expressa à URL, mas remete às URLs indicadas na petição inicial, por exemplo. Então, a gente não pôde identificar exatamente a quantidade dos conteúdos que estavam sendo impugnados. Então, dentro desses 36 conteúdos, a gente dividiu o fundamento, né? Nós procuramos identificar o fundamento da impugnação. Então, dividimos em conteúdos alegadamente falsos, conteúdos que são também foram... né, o demandante entendeu que ofende a honra. Nesse caso, artigo 22, parágrafo 1º da resolução 23.551, ela diz que a livre expressão do pensamento ela vai ser limitada quando houver ofensa à honra de terceiros ou a divulgação de fato sabidamente inverídico. Daí
a razão de também fazer essa distinção. E colocamos uma terceira categoria mais abrangente, em que temos, então, conteúdos que violam outros dispositivos da legislação eleitoral, como, por exemplo, a vedação de impulsionamento de conteúdo por particular. Né? Um particular, ele não pode, segundo a legislação eleitoral, pagar e impulsionar, né, conteúdo. Apenas, né, o candidato, coligações, seus representantes. Bom, um aspecto que nós identificamos, e isso chamou a atenção, foi que em todas as ações, em todas as representações em que se impugna o conteúdo e com fundamento na sua falsidade, todos eles são também alegadamente ofensivos à honra. Então, há como que se atrela isso nas representações, né? Então, o conteúdo é falso e ofende a honra. E uma preocupação foi justamente em que será que existe aí algum tipo de confusão, né, conceitual, de uma compreensão de conteúdo que promove desinformação. Ele necessariamente também tem que ofender, ele é ofensivo à honra. E nesses esforços de tentar delimitar, né, o conceito, o que é a desinformação, temos, por exemplo, no ano passado, a Comissão Europeia ela elaborou um relatório com especialistas em que eles separam muito claramente a desinformação daquilo que é conteúdo ilícito por violar a reputação ou direitos da personalidade. Então, não entendem a desinformação como um fenômeno que seja necessariamente constituído por violação à honra, né, conteúdos ofensivos. Bom, e isso levou também à preocupação com relação à fundamentação das decisões, com relação ao que se entende por conteúdo falso e que conteúdo deve ser, por exemplo, removido por ser sabidamente inverídico. Né? E o parâmetro do TSE, que já na verdade, é tradicional, a jurisprudência do TSE já vem entendendo há muito tempo que então, um pedido de direito de resposta ele será deferido se essa alegação, ou melhor, se o fato sabidamente inverídico, ele não exigir mais posteriores ou ulteriores processos de investigação, tem que ser evidente, tem que ser de constatação imediata, saltar aos olhos aquela inverdade. E aí se tem decisão também dizendo que, no caso da desinformação, é somente aquela desinformação explicitamente destinada, ou a afirmação explicitamente destinada a desinformar. Mas parece que existe ainda uma falta de parâmetros. Será que seria, ou então, uma necessidade de se questionar se esses parâmetros eles são adequados para o fenômeno que está sendo discutido? A desinformação, e acho que isso também até volta para a sua fala, a desinformação ela é um fenômeno complexo, dinâmico, multifacetado, em esforços, por exemplo, de fazer uma taxonomia, uma tipologia do que seria desinformação, você tem lá 7 tipos, por exemplo, de conteúdos, que vai desde a alteração do contexto originário até a fabricação do conteúdo, enfim. Acho que identifica-se uma necessidade de parâmetros mais, né, seguros. Uhum. O último ponto... Perdão. O último ponto, já com relação aos gastos de impulsionamento, já vou adiantar, é que a gente procurou, considerando a prestação de contas feitas pelos candidatos, a identificar, então, qual foi o gasto que eles tiveram com o impulsionamento de conteúdo. E a gente tem, em relação ao impulsionamento de conteúdo, quando nós comparamos aí cada um dos candidatos, uma disparidade muito marcante.
Você tem, então, o Henrique Meirelles, por exemplo, que foi o candidato que mais gastou com impulsionamento, foi quase 3 milhões de reais, e o candidato eleito, Jair Bolsonaro, que não gastou, conforme sua declaração, nenhum tostão, nenhum centavo sequer com impulsionamento. Mas, quando a gente passa para uma análise até relativa, então saindo de números absolutos, e eu acho interessante fazer uma comparação dos gastos, das despesas totais e das despesas com impulsionamento entre o Jair Bolsonaro, que foi o candidato eleito, e o João Amoedo. Eles têm um gasto de despesa total semelhante. Porém, o João Amoedo ele investiu bastante, investiu muito em impulsionamento. Foi uma estratégia da sua campanha digital, que, inclusive, resulta numa despesa que equivale a 32,61% de todos os seus gastos. E nada com relação ao Jair Bolsonaro. E só para, assim, a verdade, finalizar, o tempo acabou, a gente sabe muito bem que o Bolsonaro, ele, durante todo antes das eleições, o período eleitoral, ele teve o maior engajamento, né, os maiores índices de engajamento na internet. Então, claramente, nós temos uma diferença de estratégias de campanha digital, aí, uma relacionada, né, amplamente, que se utilizou amplamente do impulsionamento, outra, nós não sabemos, houveram denúncias sobre a utilização de mecanismos de disparo massivo de mensagens pelo WhatsApp. Então, a compreensão desses mecanismos é importante, porque eu acho que uma estratégia para tentar, ou melhor, para combater a desinformação, e algo que acho que já foi dito aqui, é combater a distribuição. Então, não apenas, acho que, regular e tentar se voltar para o conteúdo, mas para a forma de distribuição. E nós temos uma campanha, uma estratégia que precisa ser compreendida para, eventualmente, a gente, até mesmo no caso de se regular esse tipo de situação. Obrigado, Diego. Eu acho que você traz números e elementos, subsídios aí para um debate mais aprofundado, mais amplo, mas que, infelizmente, nosso tempo está estourado aqui e a gente certamente criará novas oportunidades aí para poder aprofundar essa discussão. Eu não gostaria de encerrar o painel sem antes garantir pelo menos 1 minuto para considerações finais de cada um dos convidados. E, se tiver alguma pergunta telegráfica que possa ser feita em um tweet, eu gostaria de assegurar a vocês que estão aqui presentes o direito de fazê-lo. Alguém? Um tweet? Então, Alexandre, por favor, as suas considerações finais a partir desse nosso debate aqui. Obrigado, Thiago. Bom, eu achei muito interessante a colocação de todos, sobretudo o que o Pablo mencionou sobre a questão das fake news, ou das notícias, ou da desinformação, sendo um fenômeno social e político, com o qual eu concordo, mas eu diria também, Pablo, que a educação tem um papel muito importante nesse processo, e a própria mediação, né? Os dados mostram as características dos nossos usuários da internet no Brasil, e o que eles fazem, como fazem, e a gente conclui que ainda temos um problema muito grande de inclusão digital, não no nível do acesso, que cada vez mais está resolvido, mas num outro nível, né, de uma apropriação crítica dessa informação. Então, além das questões sociais e políticas que você mencionou, eu diria que temos, sim, que preocupar bastante ainda com a questão da educação para o uso seguro. E, para concluir, a Mônica trouxe algo importante sobre essa nova iniciativa do Facebook, em termos de ter um comitê multissetorial para tratar essas informações. E eu concluo dizendo que, no ano passado, eu participei de um evento durante o IGF, que foi em Paris. A Unesco organizou um evento com a Mozilla Foundation, do qual tive também a honra de participar de um painel sobre as questões de inteligência artificial e desses algoritmos das plataformas. E eu acho que esse fenômeno é tão complexo que, de fato, requer uma abordagem multissetorial,
né? No Brasil, nós temos o modelo de governança da internet muito bem sucedido. Eu acho que essas plataformas e esses algoritmos que são adotados nessas plataformas requererão cada vez mais um debate mais amplo envolvendo diversos atores. Então, fica aí esse desafio para a gente refletir sobre essas questões. Primeiro, agradecer aqui a oportunidade. O Diego estava falando, chamando a atenção para aquele gráfico de desempenho nas diferentes plataformas, né? Eu me lembrei que o assunto que ficou ausente aqui, eu queria falar rapidamente, é o WhatsApp, né? Essa foi uma campanha eleitoral na qual o WhatsApp emergia um fenômeno completamente novo. Ele já tinha sido usado com propósitos eleitorais em outras eleições brasileiras e estrangeiras, no referendo colombiano foi importante, nas eleições presidenciais mexicanas foi importante, mas no Brasil ela teve uma centralidade muito grande. E eu queria chamar a atenção para um argumento aí que eu e meus colegas no nosso laboratório a gente tem defendendo bastante, é que o WhatsApp ele tem uma característica dupla perigosa. O WhatsApp ele nasceu como uma ferramenta de mensagem interpessoal, né? Alguma coisa para concorrer com SMS, e ele se converteu, ele ganhou funcionalidades de massa. E os mecanismos de proteção à privacidade, que são muito importantes no WhatsApp, o WhatsApp é a plataforma que melhor respondeu aos escândalos de 2013, quando o Snowden veio e denunciou os programas de monitoramento da comunicação pessoal. Ela implementou a criptografia de ponta a ponta muito importante para proteger a comunicação pessoal, mas quando aplicada à comunicação de massa, ela traz grande estrago, porque ela permite campanha de desinformação que você não fica sabendo que ela está ocorrendo, porque ela não é pública, você não consegue identificar a origem da desinformação e você não consegue fazer o contraponto. Então, é uma combinação muito ruim, proteção à privacidade e comunicação de massa. Eu acho, como a privacidade é um direito humano fundamental, ela precisa ser preservada, mas a gente precisa dissociar nessa plataforma. Se é para preservar alguma coisa, a gente preserva a privacidade, mas eu acho que é preciso matar as funcionalidades de comunicação de massa dessa ferramenta, porque essa combinação está muito perigosa. Acho que a última coisa que eu gostaria de ressaltar, até algumas das recomendações que temos nessa pesquisa em curso pensado é justamente estudar, ampliar mesmo ou aprofundar os estudos em relação à fundamentação das decisões e na busca de tentar construir parâmetros que sejam seguros ou mais adequados ao fenômeno da desinformação, ou compreender melhor a questão, porque aplicar, né, assim, talvez os mesmos institutos ou a mesma compreensão, como o caso do TSE vinha aplicando, simplesmente, né, agora transplantar para um contexto um tanto diverso da desinformação e no campo da internet, acho que vale esse questionamento, essa revisitação. E também acho que a necessidade, tendo em vista a presença tão central do WhatsApp, né, em estratégias de campanha, eu acho que a gente precisa pensar, melhor, compreender essas campanhas, conhecê-las e procurar regular, talvez assim, justamente atacar a distribuição, a forma de disseminação das notícias falsas. Bom, eu queria só agradecer uma vez mais, reforçar o nosso compromisso com investimentos, com iniciativas, com projetos nessas áreas, e já oficialmente convidar o CGI para dialogar conosco em relação a criação dessa comissão de governança. Acreditamos que esse é um tema que vai ocupar bastante tempo aí, de extrema relevância. E, de fato, é essa abordagem multissetorial que a gente acredita que vai fazer a diferença, que já é a característica do CGI, do NIC-BR há tanto tempo, né? Então, fica aqui o convite. Bom, também queria reforçar aqui o meu agradecimento e também que as portas estão abertas para a gente dialogar. É daí que a gente vai conseguir construir novas pontes e novas soluções. Também reforçar o nosso compromisso. A gente acredita
que a internet livre e aberta trouxe oportunidade, trouxe acesso, deu voz e revelou perspectivas. Até lembro de um livro lá de 2002, 2003, do Dan Gilmore, que chamava We the Media, que olhava com encantamento por esse processo de todos poderem produzir conteúdo. Hoje em dia, a gente lida com uma outra perspectiva disso. Como o Demi trouxe, o mundo é complexo, a internet também. E a gente acredita que soluções multissetoriais que tragam educação, que fortaleçam o ecossistema de jornalismo de qualidade e que a gente continue construindo pontes e experimentando, sempre com muito diálogo com a sociedade. Obrigada. Obrigado. Em nome do CGI e da SafeNet Brasil, eu quero agradecer mais uma vez a cada um dos nossos convidados, a cada uma das nossas convidadas, e dizer que esse debate ele não se encerra aqui, pelo contrário, né? Ele vai se aprofundar ao longo do ano. Esse é um tema que definitivamente entrou e vai ficar na agenda por alguns anos, e as soluções não são simples, são complexas, e diante dessa complexidade a gente vai precisar continuar dialogando bastante, e tanto a SafeNet quanto o CGI contam muito com a experiência, o conhecimento, a dedicação de cada um de vocês para que a gente possa aprofundar essa discussão. Eu devolvo a palavra ao cerimonial para que a gente possa continuar na agenda. Muitíssimo obrigado.